Bom, só voltando aqui um pouquinho em relação a integrais de superfície, a gente então definiu aqui, vou pegar outra cor, né, uma superfície parametrizada, uma φ, ou o livro usa muito sigma ou R, que em R3, né, x, y, z. Então a imagem de um conjunto aqui, D, para uma aplicação sigma, ela vai gerar aqui uma superfície em R3, né? Bom, e aí a gente viu como calcular a integral aqui de superfície, né? De um campo, por exemplo, o campo, a gente viu do campo escalar e do campo vetorial. Vou colocar aqui já direto do campo vetorial em escalar. O campo, né, escalar vetor normal aqui. Às vezes eu estou usando essa notação ds, tá? O livro, eu percebi agora, ele usa também essa notação aqui, tá? F, x, y, z, escalar em d sigma, tá? Então, bom, lembrando, qual que é a diferença desse aqui para a integral de linha, né? Para a integral de linha, eu estava usando a notação com x, y, z, escalar dr, né? Ou, quando a gente trabalhava sem ser num campo, né? Fosse um campo escalar, f, x, y, z, vezes, aí sim, o ds, só que aqui o s minúsculo, tá? Então, bom, para ficar com uma notação mais parecida da do livro, eu vou começar agora em diante a usar essa notação aqui, tá? Tem livros que usam S e tem livros que usam S. Então, para não confundir na hora de vocês resolverem exercício, vou passar a usar essa notação aqui para integral de superfície, ok? Bom, agora a gente vai ver, né, como que define a massa de uma superfície. A definição aqui, a ideia é basicamente a mesma que a gente viu já para massa de objetos planos, né, de sólidos, tá? Massa de uma curva. A gente tem uma função densidade de massa num ponto e calcula a integral. A diferença aqui é que a gente vai calcular uma integral de superfície, tá? Então a massa de uma superfície de densidade delta, seja delta, é uma função aqui que vai depender de x, y, z, que a superfície está imersa no R3, a densidade em cada ponto de uma superfície S. Então, definimos a massa dessa superfície então a massa nada mais é que a integral aqui de superfície, a função delta, observe que o delta ela é um número, isso aqui desse, tá? Ou ds, né? Isso aqui é a mesma coisa que o ds grande, tá? Então essa é como a gente define a massa de uma superfície, tá? Os primeiros momentos Então, observa que as definições que eu estou colocando aqui, elas são exatamente análogas que a gente já fez para as outras integrais, né? Integral dupla, integral tripla, integral de linha e agora para a integral de superfície. Então,
em relação ao eixo x, é o m de yz, também vai ser integral de superfície. Então, a integral de superfície de x vezes a função densidade aqui d sigma, né? A integral de superfície, tá? Então, eu estou usando d sigma e ds para mim, o S maiúsculo é a mesma coisa que é a integral de superfície. Momento em relação ao eixo y, mesma coisa, que vai ficar mxz, que é integral de superfície, y delta d sigma, e em relação ao eixo z, que é o mxy, integral de superfície S, z delta d sigma. Vou até colocar aqui ds, tá? Essa que é a mesma coisa para a gente. Para não largar de uma vez as notações. Então, a mesma coisa, d sigma e ds, né? Lembrando o que é isso, né? Aqui tem a ver com a norma, o ds, né? O d sigma. É a norma, vou colocar aqui, onde ds igual d sigma é a norma aqui de RU vetorial RV dA ou do dV. Tá? Bom, e aí a gente tem o centro de massa, né? De massa. Lembrando que a gente utiliza o centro de massa quando quer estudar o deslocamento do objeto sem considerar os movimentos de rotação. Tá? Então a gente entende esse objeto como uma partícula com toda a massa concentrada no centro de massa. Essa é a importância do centro de massa. Então, a coordenada x barra é myz dividido pela massa. Coordenada y barra mxz dividido pela massa. E a coordenada z barra do centro de massa é mxy dividido pela massa. Bom, esses são os primeiros momentos, né? E agora, os momentos de inércia. Então, observe que a definição aqui ela é basicamente a mesma, né? Qual que é a diferença? Quando a gente está com integral dupla, a gente põe a integral dupla da função dA. Quando a gente está com a integral tripla da função dV. Quando a gente está com uma integral de linha da função ds', né? O elemento de comprimento. Quando a gente está com uma integral de superfície, integral sobre a superfície da função d sigma, o ds. Então, no fundo, a definição é a mesma, que a gente está trocando é o tipo de integral que a gente vai calcular. Ótimo. Bom, e o momento de inércia? Bom, a gente tem, primeiro, em relação ao eixo x, e de x, integral de superfície aqui, y² mais z², densidade, d sigma. Mesma coisa, né? Segundo, em relação ao eixo y, aqui é o momento de inércia, o segundo momento. Ao eixo y,
e y. Então, o tipo de cálculo é o mesmo, que a dificuldade aqui no fundo é calcular a integral de superfície, né? x² mais e² densidade d sigma, aqui em relação ao eixo z, é a mesma coisa, né? Só. Então, se vocês olharem lá e comparar, a ideia, a definição é a mesma, né? O que muda é o tipo de integral que a gente vai calcular. Z, integral sobre a superfície S, x² mais y², função densidade, dc. Tá? E, em relação a uma reta L, então, aqui o primeiro, 1, 2 e 3, são em relação aos eixos coordenados. Em relação a uma reta L, é o que? Bom, vou chamar de IL, a integral de superfície aqui. Vou colocar aqui R de XYZ ao quadrado, função delta d sigma, onde essa R é a distância de XYZ até até a reta L. Se vocês forem olhar, isso aqui é exatamente a distância do ponto XYZ até o eixo X. Isso aqui é a distância do ponto XYZ até o eixo Y. A distância ao quadrado, né? Vê? Só, por exemplo, essa primeira aqui, né? Ó. X, Z. Bom, se eu pegar um ponto aqui, ó, coordenadas x, y, z, como que eu calculo a distância dele ao eixo x, né? Certo? Eu quero concluir, a distância ao quadrado vai ser isso aqui. Ó, então, eu pego o plano, certo? A distância aqui ela vai ter que ser o quê? Vertical, né? Vou pegar a reta que passa aqui e seja perpendicular aqui, ó. Tem que encontrar esse ponto. Por quê? Porque qualquer outro ponto que eu pegue aqui, ó, e seja não vertical, isso aqui forma um triângulo retângulo. Então a hipotenusa é sempre maior que qualquer um dos catetos no triângulo retângulo. Tá? Então a menor distância vai ser nesse ponto. Tá? Então, bom, o que acontece? Né? Essa reta aqui, ela é ortogonal ao eixo X. Então, essa reta, ela está no quê? Num plano que é ortogonal ao eixo X, ou seja, plano X constante. Tá? Vamos pensar, chamar de segmento aqui AB. Ó, esse segmento AB é perpendicular ao eixo X. Assim, o eixo X, tá? Então, pertence ao plano x igual a constante, tá? Ou seja, o plano que é um plano, né, que é perpendicular ao eixo x é o x constante, tá? Então, a mesma coordenada, digamos aqui, se for x0, aqui também tem coordenadas x0, 0, 0, tá? Então, bom, o que dá a distância de A até B ao quadrado? Ou a distância raiz quadrada da soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Aqui fica x0 menos x0 ao quadrado
mais y menos 0 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 0, né? É da raiz de y quadrado mais z quadrado. Ó, aqui está sem raiz, tá? Porque aqui é a distância ao quadrado. Bom, então, em qualquer um dos casos, né, você tem isso aqui é a distância até o eixo, né, até a reta ao quadrado. No caso do eixo x, y, z. E aí, numa reta L qualquer, a gente define como a distância ao quadrado. Aí a gente tem que calcular a distância do ponto x, y, z qualquer da superfície até a reta L. Tá? Isso a gente consegue calcular também. Bom, então vamos ver um exemplo para a gente calcular o centro de massa de uma superfície. Tá? Então aqui, o que eu vejo que vai ser a dificuldade é calcular a integral de superfície. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de calcular a integral de superfície. Tá? Determine o centro de massa deixa eu pegar aqui, colocar direitinho, esqueci hipótese de uma casca fina de densidade delta, vou até colocar aqui delta de x, y, z, isso aqui 1 sobre z ao quadrado, cortada do cone z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado, pelos planos z igual a 1 e z igual a 2. Tá? Bom, vou fazer um esboço aqui desse cone. Vou fazer o cone aqui primeiro. Vou fazer um esboço dele aqui. Vou fazer ele completo daqui a pouco, né? Eu limito ele aqui, tá? Fica mais fácil para eu pôr os eixos. Então aqui Z, Y, X, digamos que aqui seja o Z igual a 2, bom, e aí agora eu vou precisar cortar ele no Z igual a 1. Vou fazer, claro, esse cone de uma cor diferente, tá? Então, ó, o que me interessa, isso aqui não, né? Isso aqui. Então essa é a superfície, né? Lembrando que a superfície aqui do cone, mais do plano z igual a 1 até o plano z igual a 2. Tá? Bom, vamos olhar aqui o que a gente precisa, né? Então, primeiro de tudo, eu preciso calcular a massa. Para determinar o centro de massa, eu preciso calcular quem é a massa. Então, conforme definimos, vou chamar aqui M massa, ela é integral de superfície sobre a superfície S, da função delta de x, y, z, de sigma. Então, ó, bom, eu preciso parametrizar quem é esse cone. Observe que esse cone ele é o gráfico de uma função, né? Se a gente projetar aqui essa superfície aqui, ó, no plano xy, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui eu vou ter... Opa, está errado, né? Aqui eu tenho em cima um disco. E a hora que eu projetar esse aqui também, eu vou ter outro disco. Ou seja, eu tenho um
anel. A projeção vai dar este anel. Então, ó, cada ponto aqui, ele é a imagem de um ponto desse anel por essa função aqui. Tá? Então, a parametrização sigma que a gente pode usar é uma sigma. Deixa eu colocar aqui a região, né? Sigma, já a gente escreve, de D em R3, que ela vai pegar o quê? O XY, levar em qual ponto? Bom, gráfico de função, x, y, z. Bom, o z é raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, essa aqui é uma parametrização para esse cone. Tá? Bom, isso aqui a gente vai continuar usando para resolver todas as integrais, né? Porque a parametrização aqui vai ser sempre a mesma. Bom, agora vamos escrever quem é esse D. D é o conjunto XY pertencente a R2, dá o quê? X quadrado mais y quadrado maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. Né? Porque a hora que eu substituo aqui, ó, z igual a 2, eu estou na circunferência de raio 2. Então vai ficar z igual a raiz disso aqui, ou seja, x quadrado mais y quadrado igual a 4. Tá? Bom, eu posso usar essa parametrização aqui, mas eu posso usar... Aqui tem duas formas, né? Para resolver essa integral dupla aqui depois, que a gente vai chegar, eu posso pegar e fazer a mudança de variável, né? Ou já pegar a parametrização aqui, ó, usando RT. Posso fazer isso aqui também, tá? Bom, ou podemos usar a parametrização. Vamos colocar aqui. Eu vou chamar aqui, ó, R θ. Tá o quê? Vamos ver. O R varia de 1 até 2. Θ de 0 a 2π. Só aquele anel. Né? E aí eu vou considerar uma parametrização aqui, vamos chamar ela de gama. A gama eu estou usando para a curva, né? Vamos usar outra coisa. Vou chamar ela de... chamar de V aqui. V de R em R3. Bom, o que essa V vai fazer? Vai fazer, pegar o θ, Rθ, mandar V de Rθ. Bom, aí eu tenho que tomar cuidado, aí já não vai ser mais x, y, isso aqui. Quem que é a primeira coordenada quando eu uso coordenadas polares, né? Aqui vai ser o quê? O x, no caso. Então, coordenada desse ponto aqui, né? Ele vai levar num ponto aqui que tem coordenadas R cosseno θ, R seno θ, e aqui x quadrado mais y quadrado é R quadrado, então ter raiz que vai dar R. No fundo, qual que é a diferença dessa para essa? Aqui eu já vou fazer direto na parametrização, e aqui, para calcular essa integral dupla, eu vou acabar usando coordenadas polares. Tá? No fundo, vai dar a mesma coisa. Claro que, quando eu caio para uma integral dupla e uso coordenadas polares, eu não posso esquecer do jacobiano. Quando eu vou calcular uma integral de superfície, já usando essa parametrização, não vai aparecer o jacobiano. Mas qual que é a diferença? Que a hora que eu for calcular aqui o vetor normal, não é a mesma coisa que eu calcular o vetor normal aqui. Tá? Essa compensação vai aparecer no vetor normal. Tá? Então, já vou usar parametrização de baixo, que é mais fácil. Então, tem mais de uma forma de parametrizar. Aí, claro que a forma de calcular a integral dupla aqui, depois de parametrizado, muda, né? Então, vou usar essa de baixo aqui. A delta
é 1 sobre z ao quadrado, né? A densidade é 1 sobre z ao quadrado. Bom, quem é o z? O z aqui é o R, né? O terceiro componente aqui é o... A hora que eu fizer a composição, eu já coloco, né? Ó, delta. Então, deixa eu até colocar aqui. Como delta igual a 1 sobre z quadrado. Então, se eu for compor a delta com essa parametrização V de R θ, vou pegar o quê? Vou considerar 1 sobre a terceira componente ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado. Tá? Bom, o que mais que a gente precisa? Bom, preciso calcular a norma de VR vetorial Vθ. Né? Para calcular isso aqui, ó, o decígmio parece essa norma. Vamos calcular isso aqui. Bom, primeiro, quem é a VR? Vou derivar isso aqui em relação a R. Fica cosseno θ, seno θ e 1. Vou derivar em relação a θ. Vai ficar menos R seno θ, R cosseno θ e 0. Produto vetorial, VR vetorial Vθ, igual. Lembrando, como que a gente calcula o produto vetorial? Na primeira linha eu coloco IJK. Na segunda linha, as coordenadas do vetor VR. Então, cosseno θ, seno θ e 1. E na terceira, do outro vetor. Menos R seno θ, R cosseno θ e 0. Então, a gente faz o cálculo formal, né? Então, observe, o que vai multiplicar o I? O I, 0 vezes seno θ, então vai ficar 0. J1 menos R seno θ. Então, menos R seno θ, J, o K. K vai dar K, R, cosseno ao quadrado. Né? Cosseno ao quadrado de θ, R, isso na direção do vetor K. Agora, ao contrário, né? Ficar mais, porque eu tenho menos aqui, né? Lembra que o determinante nesse sentido também é com menos. Então, vai ficar R, ficaria menos o produto disso aqui. Então, vai ficar menos R seno ao quadrado de θk. Então, vai ficar mais R seno ao quadrado de θk. Agora, nesse sentido aqui, ó, fica R cosseno θ com 1 com I. Então, com menos determinante, fica menos R cosseno θ I. E o K, que agora vai dar 0. Ou seja, o que dá isso aqui? Tá. Vou colocar aqui em cima. Então, aqui eu apresentei para vocês duas parametrizações. Estou usando a segunda. Aqui no caso, para ser mais fácil, não precisar trabalhar, mexer depois, fazer uma substituição na integral dupla. Mas se eu fizer com essa aqui, depois, simplesmente eu uso coordenadas polares para calcular a integral dupla. Tá? Então, elas são muito parecidas, mas tem que tomar cuidado na hora de escrever e resolver as integrais. Tá? Que muda quem é o vetor normal. E aí, se eu for fazer uma substituição, não posso esquecer também do jacobiano. Isso aqui é igual. Bom, o que multiplicar o I é menos R cosseno θ e o J é menos R seno θ e o K, bom, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é 1, então mais RK. Bom, a norma desse vetor, VR vetorial Vθ, igual raiz quadrada, isso aqui ao quadrado, então vai ficar R quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais o quadrado desse, R quadrado seno ao quadrado de θ, mais o quadrado desse, quadrado. Então, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, então vai ficar, isso aqui dá R quadrado, mais R quadrado, então dá raiz de 2R. Esse é o jacobiano. Desculpa, o jacobiano não, é a norma do vetor normal, né?
Então, as duas formas vocês vão chegar no mesmo resultado. Só tem que tomar cuidado com fazer os cálculos direitinho. Então, ó, calculando tudo, né? Então, quem é a massa, né? A massa é a integral de superfície da função delta de sigma. Bom, o que é isso aqui? Para calcular essa integral de superfície, isso aqui é a integral dupla sobre a região R, né? Que é o anel. A delta, bom, a delta a gente acabou, né? Deixa eu até colocar aqui, delta de V de R θ vezes a norma VR vetorial V θ dA. Então, ó, como que a gente calcula isso aqui? Eu substituo, faço a composição da delta com a parametrização, e esse d sigma aqui é exatamente isso aqui. Isso aqui é o d sigma. Bom, isso aqui dá o quê? Então, a integral, lembrando que o R varia de 1 até 2, o θ de 0 a 2π. V, delta de V de R de θ é 1 sobre R quadrado. Vezes, isso aqui a gente acabou de calcular, né? Raiz de 2R dr, dθ dr. Bom, o que dá isso aqui? Vou cancelar um quadrado aqui com esse R. Bom, a integral aqui, observa que vai ficar raiz de 2, 1 sobre R. Ela não depende de θ, né? Então, integrando em relação a θ, vai dar comprimento do intervalo. Dá 2π, integra a raiz de 2, posso esquecer da raiz de 2, integral de 1 até 2 do 1 sobre R dr. Bom, integrando isso aqui, vai ficar o quê? 2π raiz de 2, que multiplica o ln do módulo de R de 1 até 2. Bom, o ln de 1 é 0, né? Então vai ficar 2π raiz de 2 ln de 2. Essa é a massa. O ln de 2 menos o ln de 1, que é 0. Tá? Bom, agora a gente precisa encontrar o quê? As coordenadas do centro de massa. Então, vou precisar dos primeiros momentos. Então, ó, quem é o MYZ? Isso aqui, integral de superfície, x delta d sigma. Observe que a parametrização aqui a gente já encontrou, né? A gente está usando essa parametrização. Deixa eu só lembrar quem que é a V de R θ, né? Vou colocar aqui em cima. Ó, V de R θ, ela é o quê? R cosseno θ, R seno θ e R. Isso aqui, né? Qual que é a diferença dessa para essa? É o x. E quem que é o x? A hora que eu componho isso aqui com essa curva, o x é a primeira componente. Então, essa integral aqui vai ser igual. Já vou pular bastante parte. Tá? Já vou colocar a integral de 1 até 2, integral de 0 a 2π. Vou substituir quem é o x. O x é R cosseno θ. Então, o x aqui, na verdade, é o x composto com a parametrização. Né? Então, a primeira componente da parametrização. R cosseno θ, que é mais que só raiz de 2 sobre R dθ dr. Então, ó, essa conta aqui é exatamente a mesma, porque eu não mudei nenhuma dessas funções, né? Só apareceu um x multiplicando. Mas o x, lembrando que é a componente aqui da parametrização, então a primeira componente. Tá? Então, eu já coloquei ela aqui, né? Simplifiquei o R, coloquei as componentes de x aqui. Bom, o que vai dar isso aí? O raiz de 2
O R cancela com R. Então ficou o quê? A integral de 1 até 2. Bom, quem eu derivo e dá o cosseno é seno. Seno de θ de 0 a 2π dr. Bom, isso aqui vai dar zero, né? Seno de 2π é zero, seno de 0 é zero. Isso aqui dá zero, essa integral aqui dá zero. A outra, m de x, z. Isso é a mesma coisa, né? Só que agora, ao invés de x, vai ser y. Segunda componente, delta de sigma. Então, agora aqui, integral de 1 até 2, integral de 0 a 2π. Só que agora é o y, ou seja, a segunda componente é r seno θ. Já vou substituir as outras, né? Então, vai ficar a raiz de 2 sobre r de θ dr. O r cancelou com r. Então, isso aqui dá o quê? Raiz de 2, integral de 1 até 2. Bom, o que eu derivo e dá o seno é menos cosseno. Cosseno de θ de 0 a 2π dr. Bom, isso aqui também, né? Porque cosseno de 2π é igual a cosseno de 0. Então, isso aqui também vai dar zero. Tá? Essa integral também dá zero. Falta a última, que é em relação ao eixo z, né? Que é o m de xy. Estou deixando aqui ainda, né? Xy, isso aqui é igual a integral sobre S, agora a terceira componente, z, delta de sigma. Então, a integral, já vou... Então, quando a gente faz essa primeira conta já no cálculo da massa, a gente vai aproveitar essas integrais, porque a diferença dessa integral para as outras é o que está multiplicando só aqui, né? Isso aqui dá o quê? Integral de 1 até 2, integral de 0 a 2π, opa. Bom, a terceira componente aqui da curva, a terceira componente é R. R vezes raiz de 2 sobre R de θ dr. Então, esse R aqui é a terceira componente da parametrização. O 1 sobre R aqui é o delta multiplicado por isso aqui, né? Vai dar o raiz de 2 vezes R, dr de θ dr dá a norma desse vetor aqui, normal, e 1 sobre R ao quadrado é o delta. Então, simplificou R quadrado com R, 1 sobre R, isso aí dá o quê? Vai dar, cancela, né? Vai dar raiz de 2, que multiplica o quê? O comprimento do intervalo aqui, vai ficar raiz de 2, integral de 0 até 2, perdão, de 1 até 2, de 0 a 2π de θ dr. Então, a hora que eu integro de 0 a 2π de θ, dá 2π, vezes, a hora que eu integro de 1 até 2 o dr, dá 1, que é o comprimento do intervalo, né? Ou seja, 2π raiz de 2. Certo? Então, quem é? Quais são as coordenadas do centro de massa, né? Então, agora eu tenho que dividir pela massa, né? Lembrando que a massa é esse aqui, né? Logo, coordenadas do centro de massa são x barra, que é o m yz dividido por m, dá zero, né? Porque o m de yz é zero. Vamos só isso. O y barra também é zero. E o z barra. Bom, quem é o z barra? Z barra é o mxy dividido pela massa. Isso aqui dá o quê? A raiz de 2 vezes 2π dividido pela
massa 2 pi raiz de 2 ln de 2. Né? Ou seja, né? Deixa eu colocar o Z barra aqui embaixo, tá? Deixa eu só ali para não perder. Ó. Então, o Z barra é o N xy dividido pela massa, coloquei ali, né? Raiz de 2 vezes 2π dividido por 2π raiz de 2 ln de 2, isso aqui é 1 sobre ln de 2. Né? Então, centro de massa só concluir aqui. Portanto, x barra é 0, y barra é 0, coordenadas centro de massa, e z barra é 1 sobre ln de 2. Certo? Então, essas são as coordenadas. Se a gente for olhar, né, esse ponto aqui não está naquela parte do cone, né? Porque o ln... perdão, está assim, né? O ln de 2 é um pouquinho menor que 1, então 1 sobre ele é um pouco maior que 1. Ele está entre 1 e 2, mas ele não está no cone, né? Porque o cone, só fazer aqui o cone de novo. Essa parte aqui, né? Essa aqui não, Z, essa aqui não tem, né? Só a parte de Z igual a 1 até Z igual a 2. Ó. 2, aqui 1, Z, x, y. Então, o centro de massa, ele está aqui mais próximo do 1. Só que ele está no eixo Z. Ele não está na superfície. Né? Superfície é a parte do cone. Se quiser tirar aqui a parte que é mais clara. A parte do cone, mas o centro de massa ele não está no cone, ele está no eixo de rotação ali do cone. Ok?